Turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui, como sempre, professor Eduardo. Hoje nós vamos ainda dar prosseguimento ao nosso módulo sobre a pré-história. E hoje nós vamos falar sobre a chegada do ser humano ao continente americano. Já tem um vídeo sobre esse assunto no canal de uma forma superficial. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais, tá? Já aproveita para deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso é muito importante para a plataforma do YouTube entender a relevância desse canal para vocês e que ele continue sempre crescendo. Isso depende do seu like, isso depende da sua inscrição e do seu compartilhamento. Se você tem um amigo ou uma amiga, estudante, compartilhe esse conteúdo com ela. Se é importante para você, pode ser importante para ele também. Se ele ajuda, pode ajudar também o seu amigo também. E vamos lá, turma. Os caminhos para a América. Lembrando que a gente está falando sobre pré-história, tá? Os primeiros habitantes da América não eram autóctones, ou seja, não eram originários do próprio continente. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão porque não se descobriu até o momento nenhum vestígio em terras americanas de hominídeos anteriores à espécie do Homo sapiens, como é o caso do continente africano. No continente africano, você encontra lá vestígio, foi encontrado vestígio de hominídeos, que são os seres que dão origem à série Homo sapiens, da qual nós fazemos parte. Então, como não são encontrados hominídeos aqui no continente americano, então chega-se à conclusão de que a América até então era um território desabitado e essa população veio de uma outra região. E aí vem as questões, né? Então, de onde eles vieram? Que caminhos percorreram? Quando chegaram a essas terras? As próprias populações ameríndias, por meio de seus mitos, procuram explicar as suas origens, tá? Os mitos dos povos indígenas do México e da Guatemala, por exemplo, contavam que seus ancestrais estavam na América desde o começo dos tempos e eles teriam sido criados a partir de elementos da natureza. Nós já estudamos sobre os incas, os astecas e os maias. Cheguei a falar sobre alguns mitos, e esse seria mais um mito do povo maia e um mito exemplificador da criação da população aqui no continente americano. E esse mito ele começa dizendo o seguinte, que no começo do mundo, 7 deuses reuniram-se em conselho para criar a terra e seus habitantes. E num diálogo entre eles é dito o seguinte: para fazer a carne e o sangue dos homens e dar-lhes vida, força e inteligência, precisamos de um material nobre. Sendo assim, os 4 animais sagrados, o gato do mato, o coiote, o periquito e o gavião, levaram os deuses a uma região onde crescia várias plantas alimentícias. A propósito, essa região para onde esses deuses foram levados seria justamente a América, né? E lá, chegando, os deuses debulharam o milho, moeram os grãos brancos e amarelos e fizeram uma massa, com a qual fabricaram a carne de 4 homens. E depois os deuses criaram 4 mulheres de milho e colocaram-nas ao lado dos homens enquanto esses dormiam. E assim nasceu o povo maia. Então você vai observar que a partir de uma determinada cultura, os próprios mitos vão explicando a origem daquela população. Mas nós, como estudiosos, não podemos só nos pegar no mito. O mito é uma explicação cultural, mas nós estudiosos devemos nos apegar mais à pesquisa científica, tá? A passagem pelo Estreito de Bering, acreditam, né, alguns estudiosos, que as terras americanas começaram a ser povoadas há 12 mil anos, quando os primeiros grupos humanos vindos da Ásia atravessaram o Estreito de Bering entre a Sibéria, na atual Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. O Estreito de Bering é essa imagem aqui, que é a capa dessa aula.
E de um lado você tem a Sibéria e do outro lado o Alasca, tá? Sendo que a Sibéria é a Ásia e o Alasca a América do Norte. Então é dessa faixa aqui que na era glacial era toda coberta de gelo. Então por aqui esse homem pré-histórico ele poderia ter atravessado e chegado até o continente americano, quando essa parte aqui era toda coberta com gelo. Tá ok? Então esse é o estudo sobre o Estreito de Bering, ou a passagem do Estreito de Bering. Como eu havia dito, período em que o Estreito de Bering estava coberto de gelo, unindo o continente americano e o asiático. Os grupos humanos que chegaram à América por esse caminho fizeram um trajeto a pé, óbvio, provavelmente perseguindo grandes animais. Os cientistas que defendem essa explicação acreditam ainda que esses migrantes pré-históricos teriam características físicas da população mongoloide. Essa população mongoloide é a população que dá origem em grande parte aos japoneses, os chineses, os mongóis e os coreanos e outras populações que habitam o leste e o noroeste da Ásia. O sítio arqueológico de Clovis sustenta a hipótese de que a imensa maioria dos povos ameríndios se originou a partir dessa onda migratória, fundamentando-se na existência de uma grande quantidade de sítios arqueológicos, datados de 12.000 a 10.000 anos atrás, e espalhados por toda a América. E entre esses sítios arqueológicos está o de Clovis, situado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O sítio de Clovis ganhou destaque em 1930 com a descoberta na região de artefatos feitos de pedra, além de ossos de mamutes, bisões, datados de 11.500 anos atrás. Entre os artefatos encontrados se destacam pontas de flechas, que seriam um indício da importância da caça para a sobrevivência dos moradores. Os artefatos encontrados em Clovis apresentam técnicas e formato muito semelhante, o que sugere que os habitantes da região podiam originar de uma mesma cultura. Então, várias regiões diferentes, povos separados regionalmente, mas que compartilhavam dos mesmos artefatos. Então, acredita-se que eles tinham uma mesma origem cultural, né? Novas hipóteses sobre o povoamento da América, além da travessia do Estreito de Bering, surgiram nas últimas décadas, tá? Indicando que a presença humana na América pode ser muito anterior à cultura de Clovis. Por exemplo, nos sítios arqueológicos de Piedra Museu e Los Toldos, na Argentina, e o de Debra Fredink, no Texas, Estados Unidos, há indícios da presença humana de 13.000 a 15.000 anos atrás. Por sua localização, na parte meridional da América do Sul, os achados de Monte Verde sugerem ainda que o povoamento do sul do continente americano pode ser anterior ao da América do Norte. Então aí você já tem duas possibilidades. Dois povos que habitaram a América, o povo do Norte e o povo do Sul, só que em ocasiões diferentes, uma anterior à outra. Tá? Além disso, os achados nesses sítios, como talhadores, facas e raspadores, apresentam formato e técnica de confecções diferentes dos encontrados no sítio arqueológico de Clovis. Alguns artefatos do sítio do Texas, por exemplo, são maiores e com uma base menos trabalhada, o que indica que os habitantes de Clovis aperfeiçoaram uma técnica que já existia. Tá? Alguns desses objetos foram encontrados próximos a ossos de mamute, mastodonte, preguiças gigantes e outros animais extintos, tendo vários desses ossos mais de 15.000 anos de idade. Mais diferente, mas de definir quando a América começa a ser ocupada e qual foi a rota seguida, não é a única incerteza. Você observa que tudo que nós vimos até aqui tratam-se de possibilidades, mas certeza quase nenhuma, pelo contrário, gera até mais dúvidas, tá? E uma delas é se os primeiros povoadores da América teriam características asiáticas, como os povos ameríndios. Essa discussão surge porque crânios e ossadas humanas encontrados na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais,
Sim, Minas Gerais, Brasil. Apresentam traços faciais semelhantes ao dos africanos e dos aborígenes australianos. E aí você fica se perguntando, né? Como é que em Minas Gerais apareceu população pré-histórica semelhante aos do continente africano? Assim, esse grupo faria parte de outra onda migratória para a América. Ela seria diferente da migração dos outros grupos mongoloides que teriam originado os moradores de Clovis e dos povos ameríndios. Então você já tem aí já três possibilidades distintas umas das outras, né? Sendo que a terceira é cheia de incertezas. E você pode ter observado que a gente está falando de artefatos, objetos e fósseis de 15 mil anos atrás, né? E aí a pergunta, como é que você consegue calcular a idade de um objeto que não está mais vivo? E a resposta para isso é o próprio carbono 14, tá? Que ele é o que ajuda a determinar a datação dos materiais arqueológicos. E o radioativo vai diminuindo a um ritmo constante com o passar dos anos. Essa diminuição é medida em laboratórios para fornecer a idade aproximada de plantas e animais de até 70 mil anos de idade. Aí você vê a força do carbono 14 e como ele é útil para a arqueologia. Turma, esse foi o vídeo de hoje, tá? Você... Espero que ele tenha sido útil e instrutivo para você. Não esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima, tá?